Oi, meus queridos. Oi, minhas queridas. Como vocês estão? Espero que bem, com saúde e o coração tranquilo. Meu nome é Carlos Henrique da Silva. Tenho 67 anos e vim aqui hoje contar para vocês uma história que mudou minha vida para sempre. Uma história sobre segredos, sobre verdades dolorosas, sobre como uma única tarde pode destruir tudo o que você achava que sabia sobre sua própria vida. Antes de começar a contar minha história, queria fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo agora. Me contem aqui, nos comentários, de qual cidadezinha vocês estão me assistindo esse vídeo e em que horinha do dia vocês encontraram ele. É de manhãzinha bem cedo, tomando aquele cafezinho? É na hora do almoço, dando uma descansada? Ou já é de tardezinha, quando o dia está terminando? Eu sempre leio todos os comentários que vocês deixam aqui, viu? E fico muito feliz, muito mesmo, em saber de onde vocês são e que hora do dia vocês tiram um tempinho para ouvir as histórias que eu tenho para contar. Me conta, viu, meus queridos? E se vocês puderem, cliquem naquele botãozinho vermelho ali embaixo para se inscrever no canal e ativem o sininho também para não perder nenhuma das minhas histórias. Isso ajuda demais o canal a crescer e a levar essas mensagens para mais gente. Hoje eu vou contar para vocês uma história que é minha, mas que ao mesmo tempo é sobre como os segredos de família podem destruir tudo. É sobre mentiras que duram anos, sobre verdades que machucam mais que qualquer mentira, sobre como descobrir quem você realmente é pode ser a coisa mais dolorosa do mundo. É uma história que tem tragédia, que tem revelações chocantes, que tem injustiça, mas que também tem superação. E quero que vocês fiquem até o final, porque o que aconteceu depois daquela tarde no porão foi algo que marcou minha vida e a do meu irmão para sempre. Então, peguem seu cafezinho ou seu chimarrão, se acomodem aí e vamos juntos relembrar essa época da minha vida que começou com o horror e que me ensinou coisas que eu nunca imaginei que precisaria aprender. Minha história começa quando eu tinha 15 anos de idade. A gente morava numa casa simples, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Eu, meu irmão Gabriel, que tinha 12 anos, minha mãe, Clarice, e meu pai, Roberto. Ou pelo menos o homem que eu sempre chamei de pai. A gente era uma família normal, sabe? Não éramos ricos, mas também não passávamos necessidade. Meu pai trabalhava como supervisor numa fábrica de autopeças. Minha mãe era auxiliar de enfermagem num hospital municipal. Morávamos numa casa de 3 quartos, com um quintalzinho nos fundos e um porão que meu pai tinha transformado em oficina, onde ele consertava coisas, mexia com eletrônica, passava horas sozinho. Eu era um adolescente comum. Ia para a escola, jogava videogame, gostava de futebol, estava começando a reparar nas meninas. O Gabriel era mais quieto que eu, mais introvertido, adorava desenhar, passava horas fazendo desenhos incríveis de super-heróis e personagens de mangá. Meu pai sempre foi meio distante, sabe? Não era carinhoso, não era daqueles pais que abraçam, que brincam com os filhos, mas também nunca foi violento, nunca bateu na gente, nunca gritou sem motivo. Era só distante, como se houvesse uma parede invisível entre ele e a gente. Minha mãe tentava compensar. Atenciosa, sempre perguntava como tinha sido o dia na escola, sempre fazia questão de jantar junto, de conversar, mas percebia que ela e meu pai mal dormiam no mesmo quarto, mas eram como estranhos dividindo um teto. Teve uma vez, eu devia ter uns 13 anos,
que perguntei para minha mãe por que ela e meu pai não se beijavam, não se abraçavam como os pais dos meus amigos. Ela ficou com aquela cara estranha, meio triste, e disse: Filho, amor de adulto é complicado. Nem sempre é como nos filmes. Eu aceitei aquilo na época porque era criança, não entendia muito. Mas sempre ficou aquela sensação estranha, sabe? De que tinha algo errado naquela casa, algo que ninguém falava, mas que todo mundo sentia. O Gabriel sentia também. A gente conversava às vezes, de noite, quando dividíamos o quarto. Ele me perguntava por que o pai nunca ia nos jogos de futebol da escola, porque nunca elogiava os desenhos dele, porque parecia que ele estava sempre querendo estar em qualquer lugar menos com a gente. Acho que ele não gosta muito da gente. O Gabriel me disse uma vez, com aqueles olhos tristes de criança rejeitada. Não fala besteira? Eu respondi, tentando ser o irmão mais velho protetor. Pai ama a gente sim. Ele só é diferente. Mas no fundo, eu também achava aquilo. Achava que talvez a gente tivesse feito algo errado, que talvez a gente não fosse bom o suficiente, que talvez, se a gente tirasse notas melhores, se comportasse melhor, ele finalmente nos olhasse com carinho. Os anos foram passando e aquela distância só aumentava. Meu pai passava cada vez mais tempo no porão, mexendo nas coisas dele. Chegava em casa do trabalho, jantava em silêncio, descia para o porão e ficava lá. Às vezes, a gente ouvia barulhos lá embaixo, como se ele estivesse movendo móveis, organizando coisas. Minha mãe não reclamava, mas dava para ver na cara dela que aquilo a machucava. Ela ficava na sala vendo televisão sozinha ou no quarto lendo, sempre com aquela expressão triste, resignada. Em setembro de 2008, as coisas começaram a piorar. Meu pai estava mais distante ainda, mais calado. Tinha emagrecido, estava com olheiras fundas, parecia que não dormia direito. Minha mãe tentava conversar com ele, perguntar se estava tudo bem, mas ele respondia com monossílabos, ou simplesmente ignorava. Um dia, eu ouvi eles discutindo no quarto, de porta fechada. Era raro eles discutirem, geralmente só ficavam naquele silêncio gelado. Mas naquele dia, estavam discutindo, e eu consegui ouvir algumas frases através da porta. Roberto, você precisa parar com isso. Eles não têm culpa de nada. Eu sei que não têm culpa. Mas eu não aguento mais, Clarice. Não aguento mais viver essa mentira. Pelo amor de Deus, pensa nos meninos. Eles te amam. Eles amam uma ilusão. Eu sou uma ilusão. Não entendi nada daquela conversa na época. Fiquei confuso, preocupado, mas não tive coragem de perguntar. Adolescente tem medo dessas coisas, sabe? Medo de descobrir verdades que podem doer. No dia 27 de setembro de 2008, uma sexta-feira, tudo mudou. Eu e o Gabriel chegamos da escola por volta das 13h. Minha mãe estava trabalhando no hospital, turno da tarde, só ia voltar às 22h. Meu pai tinha tirado o dia de folga, o que era estranho porque ele nunca tirava folga no meio da semana. Chegamos em casa e não tinha ninguém na sala, na cozinha. Chamamos: Pai, pai, a gente chegou. Silêncio. Deve estar no porão. O Gabriel disse. A gente esquentou a comida que a mãe tinha deixado pronta. Comemos. Ficamos um tempo vendo televisão. Umas 2 horas se passaram e meu pai não aparecia. Comecei a achar estranho. Vou chamar ele, eu disse para o Gabriel. Desci a escada do porão. Era uma escada de madeira, velha, que rangia a cada degrau. A luz do porão estava acesa. Dava para ver o clarão embaixo da porta. Pai, tá aí? Nada. Bati na porta. Pai? Silêncio. Senti um aperto no peito.
Aquele pressentimento ruim que você não sabe explicar, mas que te diz que algo está muito errado. Girei a maçaneta. A porta estava destrancada. Abri e vi. Meu pai estava caído no chão, imóvel, de lado, com espuma saindo da boca. Ao redor dele, vidros de remédios vazios. 3, 4 vidros. Tarja preta. E no chão, perto da mão dele, uma carta. Um envelope branco, com o meu nome e o nome do Gabriel escritos nele. Congelei por uns segundos que pareceram uma eternidade. Meu cérebro não conseguia processar o que estava vendo. Então gritei: Gabriel, liga para o SAMU! Rápido! Eu tinha feito curso de primeiros socorros na escola, uns meses antes. Lembrei do básico. Verifiquei se ele estava respirando. Estava, mas fraco. Coloquei ele de lado para não engasgar com o vômito. O Gabriel apareceu na escada, viu a cena e ficou paralisado, branco. Gabriel, liga 192. Agora! Ele subiu correndo. Eu fiquei ali, segurando a mão do meu pai, falando com ele. Pai, aguenta, aguenta. A ambulância já vem. Por favor, aguenta. Foi quando meu olho caiu na carta no chão. O envelope com nosso nome. Algo dentro de mim disse para não pegar, para não ler, que se eu lesse aquilo, minha vida nunca mais seria a mesma. Mas eu não consegui resistir. Peguei o envelope com a mão tremendo, abri. Eram 3 páginas escritas à mão, com a letra caprichada do meu pai. Comecei a ler e o mundo desabou. Lucas e Gabriel. Se vocês estão lendo isso, é porque eu finalmente tive coragem de fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Peço desculpas por ser covarde. Peço desculpas por deixar vocês assim. Mas eu não aguento mais carregar esse peso, essa mentira que destrói minha alma todo dia. Vocês precisam saber a verdade. Vocês não são meus filhos biológicos. Sua mãe, Clarice, me contou isso 3 anos atrás. Vocês já tinham 12 e 9 anos na época. Ela disse que não aguentava mais viver na mentira, que precisava me contar antes que fosse tarde demais. Ela me contou que quando a gente começou a namorar, em 1992, ela teve um caso com outro homem. Um homem casado, mais velho, que trabalhava no mesmo hospital que ela. O nome dele é Dr. Eduardo Marcondes. Ele era médico, cirurgião, rico, importante. E ela, uma auxiliar de enfermagem de 20 anos, apaixonada, iludida. O caso durou 6 meses. Ele prometia que ia largar a esposa, que ia assumir ela. Mentira. Quando ela descobriu que estava grávida de você, Lucas, ele sumiu, bloqueou o telefone dela, pediu transferência para outro hospital, desapareceu da vida dela. Clarice estava desesperada, grávida, sozinha. Foi quando eu apareci. A gente já estava namorando havia uns meses. Ela me contou que estava grávida, chorou, implorou para eu não abandonar ela. Disse que o pai tinha fugido, que ela estava sozinha, que me amava. Eu era jovem, apaixonado, burro. Aceitei assumir a criança como minha. A gente casou rápido, antes de você nascer. Meus pais ficaram felizes. Acharam que eu estava fazendo a coisa certa. Ninguém sabia a verdade, além de mim e dela. Você nasceu, Lucas, e eu tentei te amar como filho. Juro que tentei. Mas toda vez que eu olhava para você, via ele. Via aquele homem covarde que engravidou minha namorada e fugiu. Via a traição dela. Via a minha burrice. 3 anos depois, ela ficou grávida de novo. Dessa vez, eu tinha certeza que era meu. Tinha certeza que finalmente ia ter um filho de verdade. Mas quando Gabriel nasceu, ela me confessou chorando. Ela tinha encontrado o Eduardo de novo. Tinha recomeçado o caso por alguns meses. E Gabriel também era filho dele. Ela implorou para eu não ir embora. Disse que me amava,
que tinha sido um erro, que nunca mais ia ver ele. Eu fiquei, porque era fraco, porque tinha medo de ficar sozinho, porque já amava você e o Gabriel, mesmo sabendo que não eram meus. Mas o amor foi morrendo, Luca. Foi morrendo aos poucos, todo dia um pouco. Toda vez que vocês me chamavam de pai, eu sentia uma dor no peito. Toda vez que vocês corriam para me abraçar quando eu chegava em casa, eu me sentia uma fraude. Eu não era pai de vocês. Eu era só o idiota que aceitou criar os filhos do amante da minha mulher. 3 anos atrás, ela me contou a verdade toda. Disse que não aguentava mais guardar o segredo, que eu merecia saber. Desde então, eu venho tentando continuar, tentando fingir que está tudo bem. Mas não aguento mais. Vocês merecem saber quem é seu pai de verdade. O nome dele é Eduardo Marcondes. Ele trabalha no Hospital São Camilo, em São Paulo. É cirurgião cardíaco, famoso, rico. Tem uma família, esposa, filhos legítimos, uma vida perfeita construída enquanto vocês, os filhos que ele abandonou, cresciam sem saber a verdade. Peço desculpas por não ser forte o suficiente para continuar. Peço desculpas por ser covarde, mas peço que entendam. Eu amei vocês do jeito que pude. Só não pude mais. Cuidem da mãe de vocês. Ela errou, mas ama vocês mais que tudo. Roberto. Terminei de ler a carta e não consegui mais segurar. Caí de joelhos ao lado do corpo do meu pai, do Roberto, e solucei. Solucei como nunca tinha chorado na vida. Gabriel desceu a escada correndo. A ambulância vem vindo. Disseram que chega em 5 minutos. Ele me viu chorando, segurando a carta e perguntou: "O que é isso?" "Não lê", eu falei. "Por favor, não lê." Mas ele pegou a carta da minha mão. Começou a ler enquanto eu continuava chorando ao lado do corpo do homem que eu tinha chamado de pai por 15 anos. Vi a expressão do Gabriel mudar conforme ele lia. De confusão para choque, de choque para horror, de horror para uma tristeza tão profunda que parecia que tinha envelhecido 10 anos em 2 minutos. "Isso é mentira?" Ele disse com a voz tremendo. "Isso não pode ser verdade." "Eu não sei", eu respondi. "Mas ele tentou?" Não consegui terminar a frase porque a ambulância chegou. Paramédicos entraram correndo no porão, afastaram a gente, começaram a trabalhar no Roberto, colocaram máscara de oxigênio, checaram os sinais vitais, prepararam a maca. "Vocês são filhos dele?" Um dos paramédicos perguntou. Eu e Gabriel nos olhamos. Não soubemos o que responder. "São?" Ele insistiu. "Sim", eu menti. Ou não era mentira? Eu não sabia mais. Ele tentou suicídio. Tomou uma overdose de ansiolíticos. "Vamos levar ele para o hospital municipal. Vocês têm como ir?" "Nossa mãe trabalha lá", Gabriel disse com a voz fraca. "Ela é auxiliar de enfermagem." "Como é o nome dela?" "Clarice. Clarice da Silva." "Vou avisar. Vocês vão com a gente ou vão depois?" "A gente vai depois?" eu respondi. Não conseguia entrar naquela ambulância. Não conseguia estar perto daquele homem naquele momento. Precisava processar, precisar pensar, precisava entender o que tinha acabado de descobrir. Os paramédicos levaram o Roberto. Eu e Gabriel ficamos sozinhos no porão, sentados no chão, ainda segurando aquela carta maldita. "O que a gente faz agora?" Gabriel perguntou. "Eu não sei", respondi. "Eu não sei de nada mais." A gente ligou para a mãe. Ela atendeu preocupada. "Lucas, Gabriel, o que aconteceu? Por que vocês ligaram no hospital?" "Mãe", comecei, mas não consegui continuar. "O que foi? Fala." "É o pai. Ele tentou se matar. Está vindo aí de ambulância."
Ouvi o grito dela do outro lado da linha. Um grito de desespero, de horror. Ela desligou sem dizer mais nada. Ficamos lá sentados por mais 1 hora, sem saber o que fazer, em choque. Até que eu peguei o celular e liguei de volta para o hospital. Pedi para falar com minha mãe. Ela atendeu com a voz rouca de tanto chorar. Ele está vivo. Conseguiram fazer lavagem estomacal. Ele vai sobreviver. Vocês vêm para cá? A gente precisa conversar, mãe. Eu disse com a voz firme. Sobre a carta que ele deixou. Silêncio do outro lado. Vocês leram? Lemos. Mais silêncio. Então é verdade? Perguntei. Tudo o que ele escreveu é verdade? Ouvi ela soluçar. Lucas, eu posso explicar. Então é verdade. A gente não é filho dele. A gente é filho de um médico que te usou e fugiu. Lucas, por favor. É verdade ou não? É. Desliguei o telefone. Olhei para o Gabriel. Ele estava com os olhos vermelhos, abraçando os joelhos, parecendo menor que os 12 anos dele. É verdade, eu disse. Nossa vida inteira foi uma mentira. Meus queridos, vocês já tiveram o chão tirado debaixo dos pés? Já descobriram que tudo que achavam que sabiam sobre si mesmos era uma ilusão? É uma sensação de estar flutuando no vazio, de não ter mais nenhuma certeza, nenhum ponto de apoio. Aquela noite, eu e Gabriel não fomos para o hospital. Ficamos em casa, trancados no quarto, tentando processar aquilo tudo. A mãe ligou várias vezes, a gente não atendeu. Ela chegou em casa de madrugada. Bateu na porta do quarto. Meninos, por favor, deixa eu explicar. Por favor. A gente não abriu. Ficamos lá, deitados, cada um na sua cama, olhando para o teto, em silêncio. Eu não conseguia pensar. Minha cabeça era um turbilhão de perguntas, de raiva, de confusão. Quem eu era? Se Roberto não era meu pai, quem era eu? Aquele sobrenome Silva que eu carregava não era meu de verdade? Aqueles avós que eu visitava todo domingo não eram meus avós de sangue? E esse Eduardo Marcondes, esse médico covarde que engravidou minha mãe 2 vezes e fugiu das 2 vezes, esse era meu pai de verdade? Eu tinha metade dos genes dele? Eu ia crescer e ficar parecido com ele? Eu ia ser covarde igual a ele? O Gabriel deve ter pensado as mesmas coisas, porque ele perguntou, na escuridão do quarto: Lucas, a gente vai ter que conhecer esse cara? Não sei, respondi. Não quero conhecer, não quero saber nada sobre ele. Mas ele é nosso pai. Ele não é nada. Pai é quem cria, quem está presente. E ele nunca esteve. O Roberto também nunca esteve muito presente. Era verdade. Aquela distância toda, aquela frieza, finalmente fazia sentido. Ele sabia que a gente não era filho dele. Ele tentou amar a gente, mas não conseguiu. E eu não podia nem culpar ele, porque imagina a dor que ele deve ter sentido todos esses anos criando os filhos da traição da mulher dele. Os dias seguintes foram os piores da minha vida. O Roberto ficou internado na ala psiquiátrica do hospital. A mãe tentava conversar com a gente, tentava explicar, mas a gente não queria ouvir. Estávamos com raiva dela, com raiva do Roberto, com raiva desse Eduardo que a gente nem conhecia, com raiva do mundo inteiro. Vocês precisam entender, ela implorava. Eu era jovem, eu estava sozinha, eu não sabia o que fazer. Você mentiu para a gente a vida inteira? Eu gritei com ela numa dessas conversas. A gente te chamava de mãe, chamava ele de pai. E tudo era mentira. Não era mentira. Eu sou sua mãe de verdade. E o Roberto, ele tentou ser pai de vocês.
Tentou e falhou. E agora ele tentou se matar por nossa causa. Não foi por causa de vocês, foi por causa de mim, da minha mentira, da minha traição. Gabriel estava ainda mais afetado que eu. Ele parou de falar quase completamente. Ficava no quarto, desenhando coisas sombrias, figuras sem rosto, pessoas despedaçadas, cenários apocalípticos. Parou de ir para a escola, parou de comer direito. A mãe estava desesperada. Gabriel, meu filho, por favor, fala comigo, grita comigo, me xinga, mas fala alguma coisa. Ele não falava, só desenhava. Uma semana depois da tentativa de suicídio, o Roberto teve alta. Voltou para cá, mas foi como se um fantasma tivesse voltado. Ele ficava trancado no quarto dele. A mãe tinha se mudado para o sofá da sala. Não falava com ninguém, mal comia, passava o dia inteiro dormindo ou olhando para o teto. A assistente social do hospital tinha recomendado terapia para ele, para mim e para o Gabriel. A gente foi em algumas sessões, não adiantou nada. Como terapia ia consertar aquilo? Como conversar ia apagar 15 anos de mentira? Foi o Gabriel quem trouxe o assunto uma noite, 2 semanas depois de tudo ter acontecido. A gente estava no quarto, ele no computador, eu tentando fazer lição de casa sem conseguir me concentrar. Lucas, a gente devia procurar ele. Quem? O Eduardo Marcondes, nosso pai verdadeiro. Para quê? Porque eu preciso saber. Preciso olhar na cara dele e perguntar por que ele nos abandonou. Preciso entender quem eu sou. Pensei naquilo. Parte de mim não queria nada com aquele homem. Mas outra parte, uma parte curiosa e ferida, concordava com o Gabriel. A gente precisava de respostas. Precisava fechar aquele ciclo de alguma forma. Tá bom? Concordei. Vamos procurar. Pesquisamos o nome dele na internet. Não foi difícil achar. Doutor Eduardo Marcondes, cirurgião cardíaco renomado, 56 anos de idade, especialista em transplantes, trabalhava no Hospital São Camilo, tinha consultório particular num edifício chique na Avenida Paulista. Tinha foto também. Um homem bonito, cabelo grisalho, óculos de grau, sorriso confiante de quem nunca passou necessidade na vida. Olhei para aquela foto e tentei ver alguma coisa de mim nele. Talvez o formato do nariz, a cor dos olhos, mas não consegui. Não consegui sentir nada além de raiva. Ele tem família, o Gabriel disse, apontando para outra foto que tinha. Era uma foto de uma festa, cobertura social de alguma revista. O Eduardo de smoking, ao lado de uma mulher loira elegante, e 2 jovens adultos, um rapaz e uma moça, todos bem vestidos, todos sobre a família dele. Enquanto a gente crescia sem ele, decidimos ir até o consultório dele. Faltamos aula numa quinta-feira, pegamos 2 ônibus e o metrô até a Avenida Paulista. Ficamos parados na frente daquele edifício enorme, espelhado, moderno. E agora? O Gabriel perguntou. Agora a gente sobe e conversa com ele. Será que ele vai nos receber? Só tem um jeito de saber. Entramos no edifício. O porteiro perguntou para onde a gente ia. Consultório do Dr. Eduardo Marcondes. Eu respondi, tentando parecer confiante. Ele olhou para a gente, com aquele olhar de desconfiança. 2 adolescentes maltrapilhos querendo ver um médico importante. Tem consulta marcada? Não, mas é urgente. É pessoal. Ele pegou o telefone, ligou para o consultório. Tem 2 rapazes aqui querendo falar com o doutor. Como é o nome de vocês? Lucas e Gabriel Silva, eu disse. Depois acrescentei com raiva. Diz que somos filhos dele. O porteiro nos olhou surpreso, mas falou no telefone. Eles dizem que são filhos do doutor. Sim, vou segurar eles aqui.
Esperamos uns 5 minutos. Então, uma mulher desceu pelo elevador. Uma secretária de uns 40 anos, de tailleur azul marinho, expressão séria. Vocês são Lucas e Gabriel? Somos. Venham comigo. Subimos para o 18º andar. O consultório era luxuoso, piso de mármore, quadros caros nas paredes, revistas de decoração na mesa de centro, cheiro de perfume caro. A secretária nos levou até uma sala de espera privativa. Aguardem aqui. O doutor está terminando um atendimento. Ficamos ali, sentados naquelas poltronas confortáveis, em silêncio. O Gabriel estava pálido, tremendo. Eu estava tentando manter a calma, mas meu coração estava acelerado. Depois de uns 15 minutos, que pareceram horas, a porta se abriu. E ele entrou. O doutor Eduardo Marcondes, em carne e osso. Mais velho que na foto, mais cansado, mas ainda imponente, com aquele ar de autoridade de quem está acostumado a ser obedecido. Ele nos olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Surpresa? Medo? Culpa? Então vocês são os filhos da Clarice? Não era uma pergunta, era uma constatação. Somos seus filhos, eu corrigi. Você é nosso pai biológico. Ele suspirou, fechou a porta, sentou numa das poltronas. Ficou em silêncio por um tempo, apenas nos olhando. Como vocês descobriram? O pai que nos criou tentou se matar e deixou uma carta. Eu disse sem rodeios, contando tudo, contando que a senhora engravidou nossa mãe 2 vezes e fugiu das 2 vezes. Ele fechou os olhos, como se aquelas palavras fossem uma facada. Eu não sabia que ela tinha ficado grávida de novo. Quando ela me contou da primeira gravidez, da de você, ele olhou para mim. Eu entrei em pânico. Eu era casado, tinha uma carreira, uma reputação. Não podia assumir um filho fora do casamento. Então fugiu? Eu disse. Sim, fugi como um covarde. Pelo menos ele tinha a decência de admitir. E a segunda vez? O Gabriel perguntou com a voz fraca. Quando ela ficou grávida de mim? Eduardo abriu os olhos, nos olhou. Eu não sabia, juro que não sabia. A gente se encontrou algumas vezes, anos depois. Foi um erro, um momento de fraqueza. Mas eu não sabia que ela tinha ficado grávida de novo. E se soubesse? Eu perguntei. Teria fugido de novo? Ele não respondeu. A resposta estava no silêncio dele. Por que vocês vieram aqui? Ele perguntou finalmente. Porque a gente precisava ver sua cara, eu disse. Precisava entender quem é o homem que nos abandonou. Quem é o pai que a gente nunca teve. Eu não sou o pai de vocês. Pai é quem cria, quem está presente. Eu fui apenas o doador biológico. Você é um covarde, o Gabriel disse de repente, com mais raiva na voz do que eu já tinha ouvido. O Senhor destruiu nossa família. Destruiu a vida do homem que nos criou. Destruiu a vida da nossa mãe. E agora está aqui, nesse consultório chique, com sua família perfeita, fingindo que a gente não existe? Eduardo não negou. Apenas olhou para o Gabriel com uma expressão de pena? Remorso? Vocês precisam de alguma coisa? Ele perguntou finalmente. Dinheiro? Ajuda com alguma coisa? A gente não quer seu dinheiro, eu disse levantando. A gente só queria olhar na sua cara e ter certeza de que não queremos ser nada parecido com você. Saímos daquele consultório. Descemos pelo elevador em silêncio. Saímos do prédio e caminhamos pela Avenida Paulista, no meio daquela multidão de gente apressada. E eu senti alívio. Alívio de ter visto ele e ter sentido nada além de desprezo. Alívio de saber que não precisava dele, que não queria nada dele. Vamos para casa, eu disse para o Gabriel. Para aquela casa? Com aquelas pessoas? Com a nossa mãe? E com o Roberto?
O Roberto tentou se matar porque a gente existe. Não. Ele tentou se matar porque não conseguiu lidar com a situação, mas ele está vivo. E talvez a gente possa tentar reconstruir alguma coisa. Os meses seguintes foram difíceis, meus queridos, muito difíceis. O Roberto fez terapia intensiva, tomou medicação para depressão. A mãe também fez terapia, eu e o Gabriel também. Foi um longo processo de cura, de perdão, de reconstrução. Teve dias que eu ainda sentia raiva da minha mãe. Teve dias que o Gabriel não queria sair do quarto. Teve dias que o Roberto ficava olhando para a gente com aquela expressão de culpa e dor. Mas aos poucos, muito devagar, a gente foi se entendendo de novo. Um dia, uns 6 meses depois de tudo, o Roberto me chamou para conversar. A gente sentou na sala, sozinhos. Lucas, eu sei que eu não sou seu pai biológico. Ele começou com a voz embargada. Mas eu te criei, eu te vi nascer, eu troquei suas fraldas, eu te ensinei a andar, eu te consolei quando você chorava. E eu te amo como filho, mesmo com tudo o que aconteceu. Eu não consegui segurar as lágrimas. Por que o senhor sempre foi tão distante, então? Por que nunca demonstrou isso? Porque eu tinha medo. Medo de me apegar muito e depois vocês descobrirem a verdade e me odiarem. Medo de amar e não ser amado de volta quando soubessem que eu não era o pai biológico. Foi uma covardia da minha parte, eu sei. Mas a tentativa de suicídio, aquilo me fez perceber que eu estava perdendo tempo precioso por causa do medo. E não quero mais perder tempo. Abracei ele. Abracei forte aquele homem que não era meu pai de sangue, mas que tinha sido pai de todas as outras formas possíveis. E chorei no ombro dele, como eu devia ter feito durante todos aqueles anos. O Gabriel também fez as pazes com ele. Foi mais devagar, mais difícil, mas aconteceu. Com a minha mãe, foi mais complicado. Demorou muito tempo para eu conseguir perdoar ela completamente pela mentira. Mas eu entendi que ela tinha feito o que achou melhor na época, mesmo tendo sido errado. E que ela sempre nos amou. Isso nunca foi mentira. Hoje, 14 anos depois daquele dia terrível no porão, eu tenho 32 anos. Sou formado em engenharia. Trabalho numa empresa boa, moro sozinho. O Gabriel tem 29. É designer gráfico. Também está bem. O Roberto e a minha mãe continuam juntos. Ela nunca mais teve contato com o Eduardo. E nós também não. Ele continua lá, na vida perfeita dele, e a gente continua aqui, na nossa vida imperfeita, mas real. Meus queridos, se vocês chegaram até aqui, até o final dessa história, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por me ouvirem. Quero deixar algumas reflexões com você. Primeiro, segredos de sempre a verdade pode doer, mas a mentira dói mais e dura mais. Se vocês têm algum segredo pesado na família, pensem se não é melhor contar logo, antes que a descoberta venha de forma traumática. Segundo, pai não é quem gera. Pai é quem cria, quem está presente, quem ama. O Eduardo pode ter me dado metade dos meus genes, mas o Roberto me deu tudo o que importa. Me deu presença, me deu exemplo, me deu amor. Mesmo quando ele estava distante, por causa dos próprios traumas, ele estava ali, tentando. Terceiro, perdão é um processo. Não acontece da noite para o... Levou anos para eu perdoar minha mãe completamente, para eu entender que ela também era humana, que ela também cometeu erros. E está tudo bem levar tempo para perdoar. O importante é não deixar a raiva te consumir para sempre. E quarto, família não é só sangue. Família é quem fica quando tudo desmorona.
É quem tenta reconstruir junto com você. É quem não desiste, mesmo quando seria mais fácil desistir. Se vocês entenderam a mensagem dessa história, se vocês valorizam família verdadeira, se vocês acreditam que amor é mais forte que sangue, escrevam nos comentários a palavra família. Quero ver quantas pessoas nobres estão me assistindo. E compartilhem esse vídeo. Compartilhem com aquele amigo que está passando por problemas familiares. Compartilhem com aquele familiar que está guardando segredos pesados. Mostrem que é possível sobreviver à verdade, por mais dolorosa que ela seja. Um abraço enorme no coração de cada um de vocês. Obrigado por me ouvirem. Obrigado por não me julgarem. Obrigado por entenderem que famílias são imperfeitas, que pessoas cometem erros, mas que o amor pode reconstruir o que a mentira destruiu. Fiquem com Deus, meus queridos, e lembrem-se sempre, valorizem as pessoas que estão ao lado de vocês, não as que compartilham apenas o DNA. Perdoem quando conseguirem e nunca, nunca guardem segredos que podem explodir e destruir tudo. Um beijo grande desse filho que descobriu que família verdadeira não está no sangue, está no coração. Até a próxima história. E continuem sendo pessoas boas nesse mundo, que às vezes é tão duro. Família sempre.